nos ajeitando aqui. É, e aí? E Que aí, tudo prazer, bem? tudo Nossa, o bem? prazer é meu. Estou muito honrada com você ter aceitado o meu Ah, convite eu tô de ser muito minha feliz. convidada aqui nessa quinta live de quinta, mas não é de quinta não, porque o conteúdo é de primeira. É isso aí. Ai, que Gente, quero legal. dar boa noite a todo mundo que está entrando, que vai entrar ainda. Hoje Boa a gente noite. tem assim um tema muito especial e uma Sim. convidada muito especial, doutora Ana Obrigada. Paulo Salviano. Obrigada. Gente, e assim, se vocês não sabem, mas a gente se conhece há muito tempo, não é? Muito tempo, muito tempo mesmo, minha época de estágio. E eu acho que você era recém-chegada aqui também em Resende, não Era, era? É, era. Foi quando eu entrei no tribunal que eu sim, trabalhava lá no sim. juizado especial civil, e aí você já era estagiária lá. É, a Sol entrou, eu vi que a Sol entrou. Sol, eu fui estagiária da Daphne antes de ser sua estagiária, tá? É verdade. Foi O até sol tá na sua frente, tá? Foi, foi isso mesmo. Verdade. Tem Ai, bastante muito tempo. bom, muito bom. Muito bom estar aqui com você, falar com você. Eu fico muito feliz vendo assim o seu desenvolvimento profissional, Ah, vendo a grande advogada que você está se tornando, sim. sabe? É muito gostoso mesmo a gente acompanhar assim o desenvolvimento das pessoas que a gente conhece lá no comecinho e que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, É né? Então, verdade. assim, se a gente se conheceu, você estava ainda lá na faculdade, né? Ainda como estagiária, enfim, Sim, não tinha nem ideia ainda do que você ia fazer, né? é, De carreira, para onde que sua vida ia seguir. sim, E aconteceu tanta coisa, né? Conta um pouquinho é, pra gente, conta um pouquinho dessa história. é verdade. Eu, na verdade, assim, sempre comecei a estagiar bem cedo e assim que eu me formei, na realidade, eu cheguei há um tempo a ficar estudando ainda para concurso por um período, só que nesse período, assim, de estudo, o Marcelo Salviano, que é meu irmão, que é Uhum, advogado, ele conheço. até, é, eu acho até, não sei, agora eu não sei se ele, daqui a pouco ele entra. Ah, Mas muito bem. ele começou a trabalhar na Câmara, a princípio, ele não poderia mais exercer por um período, né, o cargo de advogado, só que ele queria passar alguns processos dele, ele falou, por que que você não começa? Eu passo alguns processos para você, a gente começa com o escritório devagarinho, e aí eu pensando, ai, será? Eu pensei, será que é o destino? Então Uhum, vou começar aos pouquinhos e acabei me apaixonando. Na época, eu atuava mais na seara criminal, e sim. só que com o tempo aqui em Resende é muito difícil de você ficar atuando em uma área só, né? Então, até para o escritório poder oferecer mais áreas, eu comecei a estudar um pouco mais a parte civil, um pouco mais a parte família e me encantei pela parte família. Então, hoje acaba que eu atuo mais nessa área. Inclusive, ficar Ah, atuando por um período na área criminal foi ruim para mim na parte de quê? De custas. imagino, porque não tem custas, né? Praticamente. No Exatamente. crime não tem quase nada. Exatamente. Então, quando eu enveredei assim por essa parte civil, né, eu senti uma Ah, grande dificuldade. Isso foi até uma coisa que eu pensei, falei, vou até abordar isso hoje na live com a Daphne, porque é algo que a gente não tem um acesso na faculdade, assim, zero. não, Isso não é zero. abordado com a gente. E quando a gente começa realmente a atuar, que a gente se depara com essa questão que é extremamente importante e fica, meu Deus, e agora? Para quem eu vou pedir ajuda? E no começo a gente sempre fica sem graça de pedir ajuda, né? A É, gente sempre acha que a é. nossa dúvida É é boba, boba. né? É, exatamente. Não, Então, é muito complicado, é, porque eu vejo, sabe, que até eu pensei nesse tema para a gente discutir, porque eu sabia que você ia desenrolar super bem com relação a isso, uhum, porque eu vejo a grande dificuldade, assim, dessa
desse período, sabe? Entre a saída da faculdade e você conseguir realmente começar a se estabelecer no mercado, né? É, E começar de fato a advogar e tal, é muito difícil você encaixar toda aquela teoria que você teve na faculdade com a prática do dia a dia, é, porque é muito diferente. Tem é, muitos detalhes que você não viu nada na faculdade, exatamente. nada. E que você vai, de repente, você se depara com aquilo e você fala assim, gente, agora O que é o que que eu isso? faço? Que É, loucura, né? E as custas é uma dessas coisas que o exatamente. advogado não tem, assim, enquanto estudante de direito, aquilo para ele é um detalhe que é dito na faculdade, sei lá, É. a ação precisa ser preparada. É o máximo que você ouve, eu acho que é uma frase, Sim, não é? Mais ou menos exatamente. isso. É, Só que aí na prática, o que ninguém ensina para a gente na teoria e que na prática é o que a gente percebe, é o quanto isso faz diferença no dia a dia do trabalho, né? Principalmente se exatamente. você vai atuar com, de repente, muito com empresas, né? Para quem Sim, envereda mais por esse lado, porque aí para a empresa é super difícil você ver empresa com gratuidade de justiça, são só algumas situações, sim. né? Então, realmente traz assim, é um desafio, né? É, é totalmente, É um desafio grande. é totalmente um desafio, assim. E realmente, às vezes a gente tem até uma noção ali, quando começa ali aquela parte prática de peça, da questão da gratuidade em si, do pedido da gratuidade, Uhum, como embasar, mas não, e quando não se tem essa gratuidade, o que se faz, qual caminho seguir, né? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente sente falta e que é muito importante de ser falado. E até queria te parabenizar pela sua claro. iniciativa de estar falando, de estar. Seus conteúdos estão muito interessantes. Realmente, assim, eu até quando eu fiz o vídeo hoje, eu marquei alguns alunos assim que vieram até, Uhum, alguns estudantes de direito até que vieram à minha mente, porque eu acho que é um assunto muito importante até para o estudante de direito mesmo, justamente por isso que a gente está falando. sim. Porque é algo que, se você já despertar a sua curiosidade para agora, amanhã ou Uhum. depois você vai entregar um serviço muito melhor. Porque você já vai estar um passo à frente de muitas pessoas. E outra coisa, Ana, o que eu vejo é o seguinte, que tá uma loucura você começar na advocacia hoje pela concorrência em si, porque é um número de advogados assim enorme. Só no estado do Rio são 170 mil advogados com OAB ativa. Nossa. Então você É, pensa bem, você entrar para esse mercado realmente assim não é fácil. Você tem que ter em mente que você vai ter que se especializar, né? Você está vendo aí, né? Você acabou, né, se enveredando é, por várias questões, acabou parando agora na família que você sentiu mais afinidade. Mas uma coisa é certa, todo mundo começa de algum lugar, né? é, E às vezes eu tô batendo muito nessa tecla porque eu acho que é uma grande oportunidade, sabe, para o estudante de direito que está aí prestes a se formar, de repente ele está já fazendo um estágio no escritório, e se ele perceber o quanto as custas têm assim um potencial de acelerar o processo, não é sacanagem quando eu falo isso, desculpa não, palavrão. é, Mas porque não é mentira. é, As pessoas às vezes questionam assim, ai, nossa, que você está sendo muito pretensiosa, falando que você ajuda os advogados a acelerarem os processos e receber os honorários mais rápido. Que mágica é essa? Que negócio é esse que você está falando? Não é mágica. Gente, olha só, a cada, a cada intimação que o advogado recebe para complementar custas, ou porque ele não adiantou o recolhimento de custas, ou porque ele errou, né, fez alguma coisa errada, pagou uma coisa completamente diferente, ou esqueceu de vincular essa greve na petição, tudo isso gera uma nova intimação para o advogado.
E a cada erro desse, Ana, normalmente, tá, isso é uma média. Em média, o atraso do processo é de 3 a 4 meses. Em média. Isso eu estou falando, assim, numa vara Por do baixo, interior, que né? não tem nenhum É. volume tão grande de trabalho. Então, você imagina isso, de repente, colocando assim para varas maiores, vara da capital, para É, as regionais, que tem um volume muito maior do que o do interior sim, de demanda, sim, entendeu? Infelizmente, somos poucos servidores, cada dia menos, né? O sim. tribunal está nesse impasse, porque o Estado do Rio ele passa por uma recuperação fiscal, Hum, então não é possível contratar, né? Contratar não, convocar, né, novos servidores. sim. Está na iminência de uma próxima convocação, mas pelo que a gente está sabendo, como são poucas pessoas, deve ser só mais lá para a capital, e ainda Hum, assim é muito cargo especializado, sim. sabe? São assim, psicólogos, pessoal de informática, enfim, são alguns cargos bem especializados, e aí os poucos que tiverem que realmente vão ser processantes, deve ficar na capital, porque a carência lá então é É tremenda, menor, né? sim. Então é uma situação que infelizmente impacta muito na velocidade do trâmite dos processos. É. Então, a minha intenção, eu criei esse perfil, criei o canal no YouTube. Para quem não conhece, gente, tem canal no YouTube, tá? Help Juris, que eu posto vídeos diariamente, diariamente. Todo dia você vai lá, você vê a minha carinha. Tá enjoada até da minha cara já, tá todo mundo enjoado da minha cara. E todo dia eu tô Ai, lá. que legal. Não, mas é muito importante, Gabi, é muito importante mesmo da gente falar sobre isso, de incentivar. E é aquilo que você falou, não é questão de mágica. É porque 3, 4 meses que você adianta, né, um processo, porque 3, 4 meses, na verdade, que a conduta do advogado pode acabar ocasionando o atraso do processo é algo muito sério. Até porque, Uhum, a depender da demanda, a gente tem demandas que a pessoa deposita uma expectativa muito grande, muito, né? E, né? então, assim, é realmente algo que a gente precisa falar sobre. Eu achei até interessante que eu vi o Uhum. comentário aqui do Matheus. Ah, não, não é Matheus. Eu acho que é. Eu não sei o nome. Não, acho que é Jéssica. É Jazz MTT, deve ser Jéssica, né? É. Ela até fala, eu como estudante posso afirmar, na faculdade a gente costuma ter a noção de que é só peticionar e pronto, o processo já se inicia. Então, É isso aí. realmente corrobora o que a gente já vem falando dessa questão disso não ser dito, disso não ser tão falado, e aí quando a gente cai no mundo da advocacia, a gente realmente sai um pouco cru, e você ter ferramentas para você poder entregar o melhor serviço, entregar um serviço cada vez mais célere, realmente, porque é realmente um conjunto, né? É o nosso exercício profissional, é o de vocês também. Então, acho que o que a gente puder fazer para se ajudar é muito bem-vindo. Então, não é uma Você sabe, questão de, eu. nossa, não é nem questão de, ai, que pretensão. Eu acho que tudo que pode ser feito para ajudar tem que ser visto com bons olhos, porque realmente o processo são várias pessoas ali. Sim, A gente tem o novo CPC que traz o princípio da cooperação, então se a gente pensa em cooperação, a gente tem que pensar justamente nessa unidade, em todo mundo se ajudar. Então, acho que pode ser feito para adiantar, para agilizar o processo, a gente tem que ver com bons olhos, não tem que ver com pretensão, tem que ver realmente como uma ajuda que é claro. sempre bem-vinda, Não, com certeza. e aí você até falou, e olha que interessante. É, eu falei que um erro pode gerar 3 a 4 meses de atraso. Sim. Mas você sabe o que eu vejo na prática? Porque eu faço isso todo santo dia há mais ou menos 10 anos. Não é pouco tempo, é muito tempo. E na prática eu vejo que assim, as pessoas, os advogados não cometem um erro no processo. Eles cometem uma série de erros em cada processo. Uhum. Eu já vi pedido de penhora, ó, pedido de penhora de um imóvel que demorou mais de 2 anos para acontecer por erro de custas. Eu já vi várias ações iniciais
que demoraram mais de 6 meses para ter o primeiro despacho CITSE por causa de custas. Então, você imagina isso se prolongando ao longo do processo. Isso aí, o reflexo disso são anos a mais de trâmite. Exatamente. E aí eu tenho conversado muito, sabe, com os advogados. Vai lá no balcão, eu pergunto, falo assim, como é que é essa história de custas para você? Você tem dificuldade? O que você acha? E você sabe o que foi mais interessante? Eu Uhum. percebi que a grande maioria das pessoas que eu questionava falavam assim, não, isso aí, é assim, sabe? Eu recolho lá um valorzinho qualquer e eu Desde que espero dá. o cartório certificar e me intimar, porque eu acho isso muito chato. É muito chato, é muito complicado, eu não quero nem saber. Aí eu comecei a falar, falei, mas aí você já parou para pensar o quanto de tempo você está perdendo de processo por conta dessa atitude? De você não querer, né, aprender sobre o assunto e ver como é que faz, e deixar que o cartório primeiro certifique para depois você ser intimado. Aí comecei a mostrar, aí eles ficam, nossa, mas é sério? É tudo isso? Eu falei, é sério, é tudo isso. Então eu estou assim, martelando, porque eu acho que é muito importante você poder dar essa ferramenta para o advogado. Uhum. Ele fala assim, olha só, você tem alguma coisa que está na tua mão, que depende só de você, não depende de convocar novos servidores, não depende de você ter que despachar com o juiz, não depende de você ter que ficar fazendo um monte de balcão virtual, um monte de telefonema, um monte de e-mail, porque isso gasta beça o tempo do advogado no dia a dia dele, de escritório, entendeu? É E verdade. custas, se ele souber onde procurar a informação certa e gastar ali um tempinho, sabe? Na hora que está fazendo, são alguns minutos a mais para um Uhum. resultado que traz, para um, Uma vamos colocar, economia processual. para obter um resultado de meses, de anos ao final de um É, processo, que vai terminar mais cedo, que você vai receber seus honorários mais cedo, que o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito com você. Então eu falo, com certeza. voltando na história que eu tinha começado a falar, para o pessoal que está se formando, você imagina se você puder se diferenciar no escritório que você está, de repente, trabalhando, e você trazer isso, falar assim, olha só, a partir de hoje, se você quiser, eu posso começar a recolher as custas aqui do escritório. E aí, Sim. se especializar nisso, sabe? Olhar para isso com mais carinho. Imagina, o escritório vai virar e falar assim: caraca, agora os meus processos andam muito mais rápido, eu não posso perder essa pessoa. É, Entendeu? exatamente. Ou seja, de repente é a sua oportunidade, hein? Você É, que está me ouvindo, que você está na faculdade, de repente é a sua grande é, oportunidade. Às vezes você vai, de repente, ser sócio no escritório porque você se tornou imprescindível, entendeu? E é, é lógico que, gente, ó, para custas, você não vai precisar se dedicar à sua vida, especialidade custas. Não é nada disso. é, Sabe? Custas é um detalhe. Você vai ter lá a sua especialização, só que você, além disso, você vai ter esse plus, né? Que é você saber também esse detalhe que adianta demais os processos. é. Aí, ó, Obrigada. elogio da Obrigada, Camila. Kitsen, que está admirando o trabalho. É, Cacá. Obrigada, mas, tá? Fico mas muito é realmente, feliz. mas o que a Camila falou é verdade. Porque realmente, assim, o que a gente conversou, esse olhar é um cuidado, é um carinho, é algo que você, ao longo de 10 anos, você detectou, né? Foi algo que você começou a ver que realmente uma dificuldade, é realmente uma dificuldade, é algo assim, É. que a gente antes até da gente iniciar a live, eu até dei um pulo no aniversário, né? E aí eu tava conversando com algumas amigas advogadas, a gente falando da live, e aí a gente tava comentando justamente disso, falando, gente, aí eu falei, como eu iniciei na criminal, eu sempre tive muita dificuldade. E aí uma amiga minha falou assim, nossa, eu tenho até hoje. Então, assim, é uma dificuldade que é compartilhada, eu acho que a gente acaba falando muito pouco, e, e a gente tem que falar mais mesmo e procurar ajuda, e não é vergonha, e procurar se especializar, e procurar ter um diferencial. E às vezes a gente, né, pensa tanto que também é importante se especializar,
fazer curso, né? Mas às vezes a gente esquece de uma coisa que pode, a gente pode despender um tempo até menor e que pode ser um diferencial até maior. E É, justamente isso, garantir às vezes a sua vaga, o seu espaço ali com dentro certeza. do escritório. Com certeza, assim, eu super concordo. Eu também acho. Não, é sim. E eu imagino o quanto já deva ser difícil, né, Ana? Conta pra mim como é que é essa história. A hora que você se forma e fala assim, e agora? Eu vou advogar no quê? Nossa, Deve dar um desespero, não dá, dá? dá. Dá muito desespero. Porque, e assim, e tem muita coisa que a gente sai com uma cabeça da faculdade, mas na hora que a gente vai ver na prática é totalmente diferente. Eu lembro quando a gente entrou com o nosso primeiro habeas corpus, aí a pessoa perguntou, mas quanto tempo demora? E a gente ficava tava com aquilo na cabeça de que habeas corpus era super rápido, Aham. e a gente falou para a pessoa que acreditava que dentro de uma semana ela já tinha decisão dela. Aí depois que Nossa, aí você fala, meu Deus, pediu me falar isso. o que que Uma, aconteceu? assim, dúvida também básica de procuração. Então, tem algumas dúvidas, algumas questões que quando a gente cai ali na prática, que a gente pensa, nossa, e agora? Como que eu faço? Alguns pedidos que você pensa, eu posso acumular, eu não posso acumular, como vai ser? Então, tem muitas coisas que no momento que a gente se depara, realmente acaba sendo um pouco assustador. Eu até acredito que a questão da área tem eu acho, assim, pelo menos no meu Uhum. caso, eu acredito que você consegue ir identificando ao longo da própria faculdade mesmo, assim, né? A área As que coisas que você... você tem mais afinidade, né? Eu, particularmente, eu nunca gostei da área trabalhista. Então, eu Uhum. nunca atuei. Já era uma área que, desde a faculdade, eu já sabia que eu não atuaria, porque eu nunca gostei muito. E hoje em dia, às vezes, quando alguém chega, assim, até para mim, para falar de trabalhista, eu falo, nossa, não, 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 não. Pelo Porque, amor de Deus, viu? não, 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 não. Porque sempre foi uma área que eu não tinha afeição. Então, eu Uhum. acho que é você realmente saber a área que você gosta mais, tentar ir se especializando, tentar ir buscando cada vez mais conhecimento para ver se é essa área mesmo que você quer. Mas, e eu acho que, assim, não ter vergonha de perguntar. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de perguntar, não tem que ter Uhum. vergonha de procurar conhecimento, de procurar conversar com quem sabe mais que a gente. E eu acho que isso é essencial, assim, porque às vezes a pessoa fica, mas será que eu vou abordar ela? Será que eu vou perguntar? Será que ela vai me achar burro se eu falar isso, se eu falar aquilo? Não, tem que dar a cara a tapa mesmo, tentar perguntar, fazer network o máximo possível, Sim. porque é muito importante. Então, eu acho que essa sim indica tentar verificar ao longo da faculdade a área que você mais gosta, que você tem mais afinidade, e ao longo realmente do exercício profissional ter essa cara de pau mesmo de perguntar, de querer aprender mais, de querer saber, de tentar extrair das pessoas o máximo que elas podem te ofertar mesmo, porque cada pessoa acaba que pode te ofertar algo que vai agregar. Né? Então, por exemplo, agora você trazendo essa questão das custas. É importante, né, tentar extrair o máximo que puder de você nesse ponto, porque é algo que vai Claro, acrescentar na vida profissional da pessoa. Então, eu acho que tudo sim. que a gente puder fazer para conhecer as pessoas, para extrair, para aprender, a gente tem que fazer. Tem que ser humilde para reconhecer que a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo. É. Ah, não só o direito, né, de qualquer profissão, mas o direito especificamente, é uma área que a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se atualizando, se renovando. Então, é justamente isso, ter essa humildade de compreender que a gente é muito pequeno em meio a uma infinidade de coisas que tem aí no mundo jurídico e que a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre perguntando. E esse é o É meu, isso é o aí. meu pensamento. Eu acho que isso que você está falando é muito importante mesmo, da gente sempre ter humildade, né? É, Saber que a gente está nessa vida para aprender mesmo. Porque sim, é verdade, em todos os setores da nossa vida, né? Não só no é, profissional, mas no profissional principalmente. Porque eu é, acho que é uma forma, assim, de você se destacar até.
É. Porque se você sempre demonstra interesse, você está sempre interessado em aprender, em perguntar, você acaba muito mais rápido, você vai galgando, né, Sim. degraus maiores. É, Porque você, né, tem aquela sede de aprender, de saber coisas novas, né? é. Então, a gente consegue perceber, mesmo como a gente está do outro lado, né, na outra ponta do balcão, a Uhum. gente consegue perceber os advogados que vão, assim, ao longo dos anos, da carreira, como eles vão evoluindo. Eu acho isso, assim, fantástico. Tem várias pessoas que fizeram faculdade comigo, ou que Uhum. em algum momento fizeram estágio, passaram, assim, por várias em que eu trabalhei. E hoje eu vejo, eu leio as petições, eu vejo a qualidade, sabe, do trabalho que eles estão É, desenvolvendo. Nossa, eu acho assim, é é legal. muito bacana acompanhar essa evolução, sabe? É muito legal. Você vê que são pessoas que estão extremamente interessadas, que estão estudando, que estão aprendendo, que sempre É, trazem ali, né, questões novas nas petições. Nossa, eu fico assim, extremamente feliz toda vez que eu vejo esse pessoal que é assim, não é agora recém-formado, não é mais, né, gente? Estamos começando a ficar velho já, não é recém-formado, mas não. Mas mas aí somos tá mais ou jovens, menos sei no lá, somos começo jovens. ali da Somos caminhada. jovens. Agora eu quero que você me conte uma coisa. Uhum. Você tem alguma história de custas aí que você errou, que você não sabia fazer? Então, Ah, eu comentei com a, eu não vou lembrar qual era a ação, mas eu estava comentando justamente agora desse aniversário. Eu falei, gente, teve uma vez um recolhimento que eu acho que ficou faltando coisa assim de 17 centavos. Foi 17 assim, eu centavos. lembro que me marcou muito, porque foi uma coisa assim, tipo, 17 centavos. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou pagar de 17 centavos. Mas é o tipo de questão que talvez se eu tivesse, né, aprendido ou tivesse procurado me orientar, saber melhor antes, não faltaria esses 17 centavos. Eu lembro que me marcou, eu falei, vou até contar essa história, justamente por conta do valor. Mas você vê que é o tipo da questão, que é um valor ínfimo, Ínfimo. mas que acaba ocasionando justamente esse atraso, porque Atrasou seu processo por causa de 17 17 centavos. centavos. Porque é a Mas, certificação, mais a questão de mandar recolher, de fazer a nova grade com esse valor, de ir até ao banco exatamente. pagar. Então, realmente é o Ainda tipo. tem isso, né? Que só paga no Bradesco, Exatamente. né? Ainda tem essa Então questão você da ainda gente. tem, se você não tiver conta no Bradesco, lá vai você Ir enfrentar fila, até não o sei o quê. banco, Mas você ainda deu sorte, que o que te marcou foi 17 7 centavos. centavos. Eu pego cada, eu pego cada história lá no cartório, sabe, de pessoas que, enfim, fizeram os cálculos errados e aí tiveram que complementar 20 mil reais, 50 mil reais. Aí, imagina a seguinte situação: pensa que é um advogado no começo de carreira, pouco experiente, aí ele pega uma causa legal, bacana, uma causa de repente, sei lá. Eu vou dar um exemplo que é só para você ter noção do como é fácil você pegar umas custas altas assim. Sim. Suponhamos que você pega em uma empresa resolve te contratar para propor uma ação para resolução de um contrato. Você olha só, eu quero quebrar o contrato com essa outra empresa aqui, é um fornecimento de serviço e tal, eu não quero mais, tá me dando problema, eles estão quebrando as cláusulas, não estão entregando o que estava prometendo, não sei o quê. Aí beleza, aí você vai lá todo feliz, que fala assim, nossa, tá, dá para eu fazer, é uma cláusula, é uma Tranquilo. causa, né? Não é tão difícil, dá Sim. aquela pesquisada, de repente alguém da família, né? Às vezes é um tio que tem essa empresa, isso pode acontecer. Fala para mim, não acontece? Não, com Pode certeza. acontecer. Nossa, e errar as custas para a família ainda, meu Deus. Você já Mas, imaginou? enfim. Aí você pega e você não sabe recolher custas. Aí sabe qual que é o erro mais comum que eu pego lá todo dia? Todo dia. A taxa judiciária, ela é recolhida, isso aí é a regra geral, tá?
A regra geral é que é 3% do valor dos pedidos. Eu chamo essa regra de regra 3P. Só que a maioria dos advogados não sabe disso. E aí eles fazem o quê? Eles recolhem 3% sobre o valor da causa. E aí, suponhamos que, né, nosso advogado recém-formado está lá com a ação do tio dele, que é o dono da empresa, ele não sabe disso e ele pediu só a resolução do contrato e colocou como valor da causa um valor aleatório, porque não tem um valor econômico direto o processo dele. E aí recolheu umas custas lá de 3% em cima desse valor aleatório que ele deu. Sei lá, vamos botar R$5.000. Ele foi lá e recolheu uma taxa mínima, que isso vai dar uma taxa mínima, 3% em cima de R$5.000. Só que nesse caso, é uma exceção da regra do 3P. Sempre que você entra com uma ação que envolve uma questão obrigacional, uma questão contratual, sempre você vai calcular esses 3% em cima do valor da obrigação, em cima do valor do contrato. E aí, esse contrato, Meu esse meu Deus. exemplo, tinha um valor enorme, entendeu? Sim. E aí 3% disso, isso acontece todos os dias, não é brincadeira, eu faço isso todos os dias. Aí a pessoa recolheu lá uma taxa mínima, quando na verdade ela tinha que recolher aí de taxa judiciária 10 mil, 20 mil reais. Aí você imagina essa pessoa chegando agora para o cliente dela, se for o tio ainda tá bom, mas se não for o tio, imagina ele chegando e falando, então, deixa eu te contar, você vai ter que complementar as custas e ficou mais 20 mil reais. Nossa. E você sabe o que é o mais interessante? É que não adianta você desistir da ação. O fato de você ter distribuído a ação já é o fato gerador desse tributo, porque as custas é um tipo de tributo. Sim. O fato gerador é a distribuição. Então não adianta você pedir desistência. Já está devendo. Então você tem que saber disso antes de entrar com a ação. Se você não sabe disso antes de entrar com a ação, olha que problema enorme que você pode estar causando para o seu cliente, até para você. Exatamente. Porque dependendo da situação, sei lá, a pessoa resolve aí, não, então eu vou entrar com uma ação contra você, porque você não me informou isso. Sim. E agora Exatamente. como é que eu vou fazer? Eu vou quebrar? Porque a gente não sabe, às vezes, dependendo da empresa, às vezes não dispõe daquele valor em caixa, né? Se Sim. for uma pessoa física, então, imagina você chegar com uma notícia dessa. Quer ver a ação que as custas são caríssimas? Inventário. Sim. Inventário é super caro. Então, de repente, tem vários bens imóveis, a pessoa, né, pensa, não, tem vários bens imóveis e tal, não vai ficar tão caro assim. Só que às vezes a família não tem dinheiro em caixa. Só que tem muitos bens a inventariar. E aí, se o advogado não sabe disso de antemão, não sabe, né, explicar para o cliente quanto custa e tal, imagina também como é que é chegar para o cliente e falar, recentemente eu certifiquei que faltou 35 mil reais de custas do inventário. Faltou. Ele já tinha recolhido quase 20 mil. Faltou 35 mil. Qual o valor maior que você lembra, Daphne? Faltou? A taxa máxima, 77 mil reais. Não tem muito tempo que eu certifiquei um desse. Meu Deus! É muito dinheiro. Gente, É muito dinheiro. Não, então, assim, não, com certeza. Eu acho que eu tô alertando que é para vocês, gente, que estão ouvindo a gente, abrirem os olhos, porque isso não é um detalhe. Parece um detalhe, mas não é. É muito importante e pode trazer consequências muito graves, muito sérias. E isso tem que fazer parte do nosso checklist de atendimento. Porque quando a pessoa chega já para
no escritório para, né, para ela se informar, porque a pessoa chega querendo saber, mas eu tenho direito disso, daquilo, tal. Às vezes ela até tem, mas é necessário que a gente tenha em mente essa questão das custas, porque é justamente isso. Às vezes a pessoa tem o direito, mas será que ela vai ter condições de ter uma gratuidade X? Se ela não tiver uma gratuidade X, quanto que vai ficar em média essas custas para ela? Talvez pode ser que a gente não consiga dar o valor cheio ali, mas pelo menos uma média, a gente, como advogado, a gente tem que saber. Porque senão chega justamente nesse ponto. De você fecha o contrato com a pessoa, bacana, ótimo, começa a ação, pum. Chega ali na hora das custas, você fala, meu Deus, não falei das E custas com a agora? pessoa. Ou Não, então e tem mais. não falei das custas, ou falei um valor X e deu um valor Y. Então, a Luciana até falou, aconteceu comigo recentemente, É, diferença de R$ 2.800. diferença de 2.800, é. É isso aí. Então, exatamente. E aí é algo que realmente a gente pensa às vezes que é um detalhe, mas tem que fazer parte do nosso checklist de atendimento mesmo. Porque, se é um caso de gratuidade, assim, né, na cara, vamos dizer assim, ótimo. Mas, se não é algo que a gente já tem que começar a pensar, a gente tem que saber e a gente tem que informar, Tem que porque saber. senão realmente arruma um problema para o cliente e para a gente também. Porque a Não, pessoa pode jogar a responsabilidade em cima da gente, com certeza. não é? Não, e o pior, que até o pessoal está comentando, né? Teve a situação da advogada que foi intimada para complementar mais 2.800, e Sim, aí você está lá na sua inicial ainda. E aí te dão o prazo de 15 dias para complementar. É só 15 dias. Então, às vezes é um valor que a pessoa, de repente, está no meio do mês e ela fala, tá, mas eu não tenho como conseguir isso. e aí? É, E agora? É sob exatamente. pena de cancelamento da distribuição. Aí você pensa bem, você vai perder a ação, porque vai cancelar, o que significa que se você entrar de novo, você ainda vai ter que pagar tudo aquilo de novo e não Exatamente. tem como reaver essas custas. Essas já eram. É, O que você pagou, está pago, não tem ressarcimento disso, tá? Por uma questão dessa, por exemplo, de cancelar a distribuição é, por falta de preparo. Então, sim. é muito sério. É. E eu tenho uma coisa muito importante também para contar, que é uma alteração legislativa recente. Os juízes ainda não estão assim massivamente aplicando isso, mas é algo que eu preciso alertar, tá, Uhum. gente? Todo mundo que está começando, porque é um detalhe importante. Eu sei que muitos advogados têm o seguinte pensamento: eu peço gratuidade de justiça para todo mundo, para cliente meu. Se colar, colou. Sim. Só que não é bem assim. Você precisa instruir o seu pedido de forma a comprovar que o seu cliente é hipossuficiente. Sabe por quê? Agora, em 2021, teve uma alteração na lei de custas, que é a lei 3350 de 99, é uma lei estadual, que é o seguinte: se o juiz verificar que você está fazendo esse pedido infundadamente, se você não traz ali documentos capazes de comprovar o que você está falando, que aquela pessoa é hipossuficiente, que aquela pessoa não tem condição de pagar as custas, ele vai te aplicar uma multa. Está previsto uma multa nessa lei. Sabe qual que é a multa? 10 vezes o valor das custas que você deve. Então, para Meu quem Deus, acha que a pensamos um tempo. solução é pedir JG para tudo, É, isso não é uma boa solução. Você é, realmente, é o que você falou, tem que fazer parte do checklist. é, Você tem que chegar e jogar limpo para o cliente, falar assim, olha só, o que quais são os seus comprovantes de renda, entendeu? O que eu preciso do seu imposto de renda, porque é o que o sim, juiz vai sim. pedir. O juiz vai pedir que você junte, né, o seu último comprovante de Às vezes até rendimentos. extrato, né, Daphne? Às vezes até extrato Pede tem gente que pede extrato bancário. pede até fatura de cartão de Sim, crédito, tá? sim. Então, assim, é sério, isso é muito sério e costuma ser pensado como um detalhe.
Ah, esse é um detalhe que a gente vê, a gente empurra. Quer ver outra coisa que gera muito prejuízo, as pessoas não têm noção? É o pedido de recolhimento de custas ao final. Porque a virada da tabela de custas, que é todo ano, ela sempre aumenta bastante. Aí, para você ter uma ideia, ano passado, a alteração legislativa na lei que se refere à taxa judiciária, a taxa judiciária ela está prevista lá no Código Tributário Estadual. E aí o Código Tributário Estadual teve uma alteração em 2021 também, que ficou valendo a partir de 2022, que foi a taxa judiciária antes era de 2% sobre o valor dos pedidos, e ela passou a ser de 3%. Só isso já deu assim uma aumentada assim muito grande no valor das custas. Tanto que eu estou falando desses valores, esses patamares enormes É, que está chegando. porque o pagamento tem que ser feito de acordo com a taxa que tiver em vigor naquele momento, né? Vigente, é isso Sim. aí. Então, às vezes você entra com uma ação, acontece isso demais em inventário. O pessoal entra com a ação, aquela ideia que eu te falei, às vezes tem vários imóveis, não tem dinheiro em caixa, aí fala, não, gratuidade a gente não consegue, porque a gratuidade em inventário não é de acordo com a capacidade dos herdeiros, é de acordo com a capacidade financeira do espólio. Então, o juiz analisa os bens do espólio para ele verificar se é o caso de deferir ou não gratuidade de justiça. Então, se é um espólio que chega lá e os bens a serem partilhados são muitos bens, mesmo que não tenha dinheiro em conta, Sim. mas tenha muitos imóveis e tal, o juiz não vai deferir a gratuidade de justiça. O máximo que ele vai deferir vai ser umas custas ao final. E aí teve um caso que a pessoa entrou, o inventário entrou em 2012. Em 2012, ele teria pago mais ou menos uns 4 mil reais de custas do inventário. Aí a pessoa pediu custas ao final. Só que deu uma treta danada no inventário, que o inventário Sempre dá, sempre dá. é mestre para enrolar, É. deu um problemão, se enrolou e agora que chegou na fase de homologar a partilha. Agora em 2023. E aí sabe para quanto foi essas custas? Ah. Para 80 mil reais. Mentira! Não é mentira. Meu Deus do céu. Nossa, Então, eu ó, até quem pediu aí que comentou, pediu custas ao final, eu ia eu só falar se isso você também, ficava esperto. porque Sabe, porque isso é é o que ela muito falou da sério. complementação, porque o valor que ela teria que complementar hoje seria X. Mas aí ela pediu para poder complementar o final. Só que ao final vai sofrer o reajuste. Vai sofrer o reajuste. Vai. É lógico que aí vai ser o reajuste só em cima da complementação, né? Mas ainda assim vai ser de acordo com as custas que estiverem vigentes na época que ela for pagar. Nossa, realmente. Não, Então tem tá que. muito importante. Você precisa dessa informação É, para passar isso para o seu cliente. Porque às vezes é. ele vira e fala assim: ah, não, vamos pedir custo ao final, depois eu pago. E às vezes a pessoa tem condição de falar, ah, faz um apertozinho e tal, paga de uma vez, entendeu? Ou se não, quer ver, o parcelamento de custas pode te dar um problema parecido. Se você parcelar em muitas vezes, se esse parcelamento virar de um ano para o outro. Mas suponhamos que você entre com uma ação aí no começo do ano, no meio do ano, e aí o seu cliente não tem dinheiro naquele momento, mas ele pode pagar umas 3 vezes. Aí vale a Sim. pena, porque não vai ter diferença do valor, porque você ainda vai estar dentro do mesmo ano, mas de repente já vai ficar mais diluído, já vai ficar mais fácil para o seu cliente pagar essas custas. É. Então, isso aí é possível, mas mesmo o pedido de parcelamento e de custas ao final, o advogado precisa ter esse cuidado dele estar bem instruído. Não é pedir porque, então vou pedir porque eu vou viajar para o Nordeste esse mês, então eu vou ficar apertada para pagar as coisas. Gente, desculpa, mas isso aí o juiz não vai deferir, entendeu? Esse motivo ele não vai deferir.
É. Agora, se você comprova que você está numa situação complicada, que você tem muitos gastos, às vezes é uma família com filhos na escola, aquela história E toda, tem, que isso vai te dar um problema, e tem entendeu? sido, Aí ele assim, refere esse é, parcelamento. e tem sido cada vez mais difícil também o deferimento até, né? Assim, que a gente tem até mais propriedade para falar da análise do dia a dia, tem sido cada vez também mais difícil o deferimento da própria gratuidade. São casos realmente que a gente consegue comprovar mesmo. É. Por isso que é importante essa questão até do checklist do atendimento, que a gente sempre tem que trabalhar, assim, com a possibilidade de não acontecer. Porque a gente Uhum. tem que realmente retirar essa mentalidade de não, a gente vai conseguir. Não, a É. gente pode não conseguir, Ó, né? a Então, Jéssica está comentando uma coisa super importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, ó, que essa questão das custas pode evitar até o ajuizamento da ação. sim, Que aí você lá no checklist com o seu cliente, você consegue passar para ele quanto vai custar, às vezes ele já pensa, ah, de repente não é melhor a gente tentar então uma solução consensual? é, Vamos fazer um acordo extrajudicial e pedir só a homologação do juiz? Porque aí já é outra história. Olha que interessante. A homologação de acordo extrajudicial, se ela for até R$ 40.000, você só paga uma taxa mínima, que hoje é R$ 389,96. Olha como é que olha já não só, fica mais interessante. sim. E isso é Sem uma contar muito mais informação, rápido. e essa é uma informação que a gente, o advogado tendo essa informação, é algo que ele já pode adicionar no próprio atendimento dele, e até Uhum, como uma forma de fazer, de impulsionar justamente sim, o consensual. De exato. falar, olha, porque às vezes a pessoa chega muito com essa mentalidade assim de, ai, mas quanto que eu vou ter que gastar com você, né, com o advogado? Mas é o nosso papel falar assim, olha, tem X para mim, mas ainda tem mais isso, que a pessoa também tem que colocar na ponta do lápis. E aí, de posse, às Exatamente. vezes, de uma informação como essa, isso é até uma forma de fomentar o consensual e É, até uma forma de não sobrecarregar tanto o judiciário, porque o a gente sabe que uma judiciário, homologação. né? Porque às vezes é uma situação que é possível você conseguir, né? Administrativamente. A gente vê muita ação, hoje na vara civil, muita ação que é de consumidor e que poderia, de repente, estar no JEC. Então, isso também, você trazendo essa informação e a pessoa não tem condição de ter uma gratuidade de justiça, você vira e fala assim: olha só, as custas são essas, você está querendo algo relacionado a um valor muito menor. Será que não é Sim, melhor a gente tentar? Ou a gente tenta um acordo, ou então vamos para o JEC, que lá não tem custas, né? Enfim, aí sim, é ter armas, né? Ter informação, que eu acho que a informação, o é conhecimento, tudo. ele é uma arma, né? É. É o que você tem na manga, Diferencial, que é o que a gente estava é o conversando lá. diferencial. É o diferencial, assim. O que às vezes as pessoas podem achar que é bobo é o que é o diferencial. A Luciane até perguntou aqui, Daphne, ó, Ah, dúvida, se é deferida a diferença das custas ao final, pode ser paga antes? Já bateu o já desespero. bateu o desespero? Pode sim. Se você quiser já efetuar o pagamento das custas, pode efetuar, não tem problema. Você não é porque você pediu custas ao final que você tenha que esperar agora ser intimado para recolher, não. Você já pode se adiantar, tá? Sem É. problema. Pode Aí, ó, pagar antes. já foi algo Eu bom sei, de ter bateu o assistido a desespero. live, tá É vendo? para bater mesmo, tá? É para bater mesmo o É, desespero. é. E uma coisa que eu até vi, esses dias que eu acho que até perguntaram para você, que acho que seria interessante também da gente falar, é da questão até da isenção do idoso. Ah, do idoso. É, Deixa eu explicar como é que funciona, gente. Essa isenção dos idosos, ela está prevista lá na Lei de Custas, que é a Lei 3350 de 99, tá? No artigo 17, inciso 10. E aí é o seguinte: lembra que eu falei para você que a taxa judiciária está prevista lá no Código Tributário? É uma lei sim. diversa, tá? E aí, essa isenção de custas não está lá replicada no Código Tributário Estadual que fala da taxa judiciária. Então, apesar do idoso, o idoso, no caso, é maior de 60 Uhum. anos,
que receba até 10 salários mínimos, ele não paga as custas, mas ele paga a taxa judiciária. A taxa judiciária é um tipo de custas. Ela está inserida ali dentro das custas processuais, tá? Mas ela é um valor específico. Na verdade, a taxa judiciária ela é como se fosse, de fato, a remuneração pela prestação jurisdicional. E as outras custas, cada uma tem sua função, né? A gente tem os atos dos escrivães, que é as custas referentes ao trabalho do cartório. A gente tem os atos do oficial de justiça, que é o referente ao trabalho do oficial de lá cumprir os mandados. A gente tem os atos postais, que são, né, as intimações por AR, por cartinha. Enfim, a gente tem vários tipos de custas que são os que vão remunerando os diferentes tipos de serviços, de prestações dentro da justiça. E a taxa judiciária é o que seria a remuneração da prestação jurisdicional do juiz, entendeu? Mais ou menos assim, só para diferenciar um pouco e as pessoas conseguirem compreender. E aí, então, essa isenção de taxa, que está lá, a taxa prevista lá no Código Tributário Estadual, ela não se aplica ao idoso. Então, a pessoa não paga as outras custas, mas a taxa ela tem que pagar, tá? Só que a informação quente que eu tenho é a seguinte, a informação quente é que, dependendo da situação, porque às vezes a pessoa não ganha, porque essa isenção já é para quem ganha até 10 salários mínimos, e às vezes a pessoa ganha menos, mas aí o juiz indeferiu a gratuidade, deu só essa isenção, entendeu? Mas se a pessoa, né, tem um pouco mais de dificuldade, comprova, faz um pedido assim, bem instruído, que tem juízes que já entendem que dá para estender essa isenção, porque aí é uma decisão do juiz. Ele pode definir isso, porque em custas, quem bate o martelo é o juiz. Ele é que define como é que vai ser aplicada essa lei, essa norma ali no caso concreto. Sim. E aí, se ele quiser, ele pode sim estender. E tem alguns casos, né, que aí os advogados têm agravado, né, da decisão do juiz de primeiro grau, e algumas câmaras lá no Rio já estão com esse entendimento de que se estende sim a isenção. Não são todas, mas algumas já estão com esse entendimento. Aí é uma coisa que você tem que pesar, né, o advogado vai ter que pesar. Se realmente ele acha que o cliente dele vai ter como comprovar, né, que ele realmente tem uma situação mais complicada financeira, ele tem que já contabilizar o quanto isso vai trazer de demora para o processo, porque nós vamos estar falando ainda do começo do processo. Exato. Aí, ou seja, aí você vai parar tudo para discutir essa questão, para entrar com agravo de instrumento, nananã, até isso tudo se desenrolar. Tudo isso você tem que contabilizar, você tem que saber para você depois não falar, nossa, mas a justiça demora demais. Tá, mas você também tem que pensar que as suas decisões, as suas escolhas levam para caminhos em que o processo vai se prolongar. Exatamente. Né? Então, é muito importante ter essas informações até para você gerir os processos, né? Para ver, dependendo da situação, se é uma situação que precisa de uma resolução mais rápida, às vezes não vale a pena. Agora, se é uma questão que pode esperar, às vezes vale a pena. Dependendo do valor também, vai que essa taxa é muito alta. Sim. Né? Tudo a gente, justamente ter esse conhecimento faz muita diferença, porque é uma forma da gente pesar muitas decisões ao longo do processo que acarretam uma economia ou uma demora muito grande realmente. É justamente isso, é o que a Bruna comentou, evitar gastos desnecessários. Exatamente. E desde isso mesmo. que o mundo é mundo, mexeu no bolso, é complicado. Já está quase acabando aqui o nosso tempo. Uhum. E eu queria te agradecer demais, tá? Por ter topado ter essa conversa aqui com a gente. Tudo, Daphne. Eu nem senti o tempo passar. Foi muito bom. Foi muito legal. Bom. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Lu Garcia, para a Bruna Platini, que participaram, mandaram essas dúvidas, essas perguntas, para a Jéssica,
Para Aham. Vera Salviano é da sua família? É, Ah, mamãe, um beijo. beijo. Obrigada por participarem ativamente aqui do nosso papo, da nossa live. E você está super convidada. Obrigada. Sempre que você quiser voltar, tá? No nosso Não, papo com de primeira, certeza. numa quinta-feira. Não, com certeza. Foi muito bom. Eu acho que a gente é um assunto que a gente pode abordar ainda mais. Quanto mais a gente divulgar a informação, melhor. Mais uma vez te agradeço pelo convite e te parabenizo de novo pela sua Obrigada. atitude. De fato, são atitudes como essa que agregam a nossa profissão. E que bom que você teve esse olhar, teve essa preocupação. E é algo que realmente, assim, até repito. Serve para gente que já está aí atuando, que tem sim essa dificuldade, não é vergonha de falar que tem. Serve para quem está começando, para o estudante, para já buscar o que diferencia ele no Com mercado. certeza. Então é isso. Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento nunca é demais e é uma das poucas coisas que ninguém tira da E gente. ninguém tira da gente, isso mesmo. É, Eu quero aproveitar para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, pedir para vocês continuarem seguindo o Help Júris, tá? Eu vou estar diariamente aqui falando com vocês, explicando tudo que eu sei sobre custas. Eu quero contar para vocês que eu desenvolvi um método, tá? Que é o método Help Juris, para calcular custas e aos poucos, né, nos vídeos eu vou contando para vocês a regrinha do 3P que eu falei aqui hoje da taxa judiciária, coisas assim que eu vou ensinando, tá? Então é para vocês me acompanharem, é para correr lá no YouTube que tem aulão completo sobre os assuntos, tá bom? E assim, de um jeito fácil, que dá para você entender, com exemplos, com tudo. Quero convidar o pessoal também. Toda quinta tem live. Eu tendo convidado, eu vou estar muito feliz. E se eu não tiver, eu vou estar aqui falando igual uma traca-trica sozinha. sozinha nada, é isso aqui. Então, e na quinta-feira, dia 28 de agosto, eu tenho também uma convidada muito Eu especial, que é a doutora Ana vi, Tereza. Você viu? que legal. Vice-presidente da OAB. Nossa, estou muito feliz, eu não tenho nem roupa para isso. Estou pensando ainda o que eu vou fazer. Não, mas ó, que legal. Mas Muito então legal. vocês estão todos convidadíssimos, tá, gente? Muito obrigada pela participação de todos. E um beijão, Ana. Muito sucesso na sua carreira. Parabéns. Sucesso Continua para produzindo esses nós. conteúdos, assim, extremamente importantes, relevantes que você está produzindo. Tá? Estou gostando Obrigada. muito, tá? Sucesso para nós. Pessoal, segue bastante a gente, que a gente Isso aí. sempre vai estar tentando trazer conteúdos que agreguem assim, para todo mundo. Obrigada, Dato, pelo convite. Sempre precisar, pode me chamar e vamos falar mais, que eu adoro, você também. E é isso aí. Então tá tudo ótimo. Um Ó, beijão, um tá? Até beijo. mais. Tchau. Tchau,